Bom dia, meus preciosos irmãos, irmãs, ouvintes em Cristo Jesus. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. Quero ler com você duas escrituras para darmos entrada a este assunto tão importante. Estaremos lendo agora em Oséias, capítulo 12, versos 10 e 13, onde está escrito assim, verso 10. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Agora verso 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Vamos orar nesse instante. Amado e glorioso Deus, não deixe que nós venhamos interpretar, colocar nossas ideias, ó Pai, na Tua palavra, mas recebemos de Ti, meu Pai, o recado que Tu tens por detrás destas letras escritas, meu Pai. Abençoe, ó Deus amado, este vídeo e que as almas, ó Deus, predestinadas para receber, que possam receber a sua porção ou as suas porções das Sagradas Escrituras e posicionarem-se para o arrebatamento no único caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Pedimos e te agradecemos no teu nome. Amém. Muito bem. Nós sabemos que foi por meio de um profeta que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Você pode dizer, mas isso se refere a Israel? Israel é um tipo para a igreja noiva de Cristo nesses últimos dias. E nesse vídeo não quero que ele fique longo, portanto não vou entrar em muitas minúcias ou detalhes, mas quero deixar com você aqui, à luz das Escrituras, esta sustentação escriturística de que Deus operou no Antigo Testamento, nos antigos tempos, e ainda opera por meio do ministério profético. Ainda que muitos tentam assassinar o ministério profético, isso por causa, até com certa razão, por causa dos muitos falsos que têm surgido, mas se fala-se de falsos profetas, também tem que falar de verdadeiros profetas. Não há verdadeiros sem ter falsos. Um identifica o outro, um salienta o outro. Então é a lei do contraste. E eu não vou tomar meu tempo falando dos falsos, se bem que é um tema que merece bastante atenção, mas eu preciso nesse instante me dedicar a falar desta linha de verdadeiros profetas. E lembro aqui, já vem a escritura de Lucas 16, verso 16, onde diz que a lei e os profetas duraram ou profetizaram até João. Desde então anuncia-se ou é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Bem, então a lei e os profetas da lei, sim, profetizaram, duraram até João. Mas a lei serviu de aio, de pedagogo, de condutor para nos conduzir a Cristo. E agora não estamos sob a dispensação da lei, mas sob a dispensação da graça. E no Novo Testamento, você verá através de algumas escrituras que estarei lendo logo a seguir, que Jesus disse no tempo presente, nos dias em que ele estava na terra, que eis que eu vos envio profetas. Então, esta questão de enviar profetas não cessou. Muito bem. Então, aqui para sair dessa parte de Oséias e irmos para frente, Deus disse que falarei aos profetas e multiplicarei a visão. Então, como que é multiplicar? Replicar, duplicar, triplicar, replicar a visão que Deus trouxe por meio do profeta. Então ele usa depois outras pessoas que no mesmo espírito do profeta leva a mensagem adiante. Isto está aqui no Antigo Testamento, em Oséias, capítulo 12, no verso 10, disse isso aqui. Bem, se foi assim, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele continua agindo ainda da mesma forma. Embora para cada época, para cada dia, Deus vai trazendo a mensagem para aquele momento, para aquele dia, para aquele momento, para aquela geração que está vivendo naquele momento. E hoje cabe para a nossa geração, deste momento, receber também a porção escriturística ou as porções escriturísticas que Deus enviou para este dia. Assim vai formando a plenitude. Você não pode viver só de porção, só de parte da palavra. De toda a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda
a palavra que procede da boca de Deus. E o todo é formado de partes. Então você vai tomando cada parte que é ministrada por Deus e cada parte dessa você tomando, recebendo ela no dia correto. E então você acaba recebendo a porção para esse dia que vem selar esse assunto. Vamos então adiante. Eu quero tomar agora em Amós, capítulo 3, verso 7, onde diz aqui, Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, essa tônica aqui, né? De que Deus não fará coisa alguma. Não quer dizer que Deus vai deixar de fazer, vai cruzar os braços e vai parar de fazer. Está dizendo que ele não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo antes para os seus servos profetas. Então, você vê que implica a revelação, né? Então, temos que ter a revelação para que assim, então, possamos ver Deus agindo, Deus fazendo as coisas. Eu quero mencionar ainda uma escritura que está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Essa escritura é muito oportuna e gostaria de citá-la. Deixa eu ver se eu a consigo aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, está dizendo assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o modo de estar seguros e o modo de ser prósperos naquilo em que fazemos, naquilo em que cremos, é crer no Senhor nosso Deus, mas também crer nos seus profetas. Aliás, não tem como você isolar, dizer, eu sou um crente em Deus, eu só aceito Jesus Cristo, e você negar os seus profetas. Se você nega os seus profetas, você nega o Senhor Jesus também, ao mesmo tempo. Muito bem. Vamos seguindo em frente aqui então. Agora, eu quero tomar a escritura de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Uma escritura bastante conhecida, onde diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, todos que são leitores da Bíblia sabem que o profeta Elias já havia sido enviado há anos antes. E agora, Deus vem prometendo aqui em Malaquias 4, o último livro do Antigo Testamento, eis que eu vos envio o profeta Elias. Como eu disse, que eu não vou ter tempo para entrar em certas minúcias e detalhes, mas o profeta Elias que havia de vir, já veio, esse de Malaquias. Apenas o profeta Elias do Antigo Testamento veio na primeira manifestação dele, mas sabemos que o espírito do profeta Elias repousou sobre Eliseu. Embora o nome civil do profeta Eliseu fosse Eliseu, nele estava trabalhando o espírito e a virtude do profeta Elias. E esse espírito repetiu-se também na ocasião quando João o Batista estava ministrando, também precursando a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Encontramos aí 3 vezes o espírito de Elias manifestando-se, mas encontramos o Senhor Jesus Cristo sobre a terra nos seus dias, dizendo que, em verdade, digo-vos que Elias já veio, mas ele diz também que, em verdade, vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E então nós encontramos uma profecia de uma quarta manifestação para o espírito de Elias. E sabemos que nesses últimos dias o profeta Elias, esse espírito e virtude de Elias, tem estado aqui na terra para cumprir exatamente a parte de Malaquias que diz que ele converteria o coração dos filhos aos seus pais. O coração dos pais aos filhos já foi convertido nos dias de Jesus, nos dias de João o Batista. O coração dos pais apostólicos à fé dos filhos da graça do Novo Testamento. Mas hoje o mesmo espírito de Elias vem para converter o coração dos filhos desses últimos dias à fé de volta dos pais apostólicos. E encontramos que Elias terá que vir uma 5ª vez, já não mais para a igreja gentia, mas para os nossos irmãos judeus que serão convertidos durante a grande tribulação, os 144 mil judeus. Então, gentios, a sua vez,
A nossa vez é agora, de receber ou de rejeitar Jesus Cristo através de um profeta no espírito e virtude de Elias nesses últimos dias. Porque a outra vez que ele ainda virá, que ainda está no futuro, é sim, quando Moisés e Elias estarão pregando no período da grande tribulação, nos 3 anos e meio, e então o Filho do Homem aparecerá assim, e o profeta Elias estará ali precursando, mas não será mais a vez ou a chance para mim e para você, porque até lá mesmo o arrebatamento já terá acontecido, e nós sim, que estaremos arrebatados com Cristo, já há 3 anos e meio, naquela ocasião, nós estaremos de volta com o nosso Senhor Jesus Cristo para o milênio. É um assunto para outro vídeo, tem vários detalhes aqui que merece ser trazido à luz, porém, deixa eu caminhar ainda nessa luz aqui, nesse assunto de um profeta. Bem, eu mencionei Malaquias, mas agora eu preciso de ir para São Mateus, no capítulo... Mateus capítulo 10, versos 40 e 41. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, tá vendo? É tudo conectado. Você não, digamos que você tem uma mente trinitariana pensando que Deus está dividido em 3 pessoas distintas. Não tem como você receber o Pai sem receber o Filho, sem receber o Espírito Santo. Está tudo entrelaçado. Na verdade, não são 3 pessoas distintas. Há uma pessoa, a única pessoa da divindade é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando você recebe o Filho, você tem também o Pai. E você tem, logicamente, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é outro senão o próprio Pai de Jesus. Certo? Mas... por isso quem vos recebe, agora quem recebe um filho de Deus, um enviado de Deus, está recebendo o próprio Deus. É o que São Mateus 10, 40, né, disse aqui. Mas o 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então veja bem a conexão entre as peças, entre as partes, formando um todo. No início desta fala, eu disse que qualquer todo é formado de partes. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, então, juntando-se todas as partes, e cada cristão, cada filho e filha de Deus, sustenta uma parte disso, diz o profeta. Então, você é uma parte disso, desse assunto. Você não é alheia, você não é uma peça de fora, você não é um corpo estranho no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, você é parte do assunto, é membra do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Bem, então São Mateus, capítulo 23, aqui diz assim, São Mateus, capítulo 23, eu quero ler verso 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Viu o que Jesus disse aqui? Eu vos envio. Ele não disse que eu enviei, ou vou enviar, ele diz que eu vos envio. Isso faz com que o tempo seja sempre presente. Já que Jesus Cristo, em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele diz também, eu sou. Então Jesus não é eu era, ou eu serei, eu sou. Então, isso aqui vale no tempo presente para os dias de hoje. Se fosse na linguagem teológica, diríamos, nos dias odiernos, né? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Veja, isso aqui é muito feio de pensar que nas igrejas, nas sinagogas, haveriam açoites para os profetas de Deus. Então, na língua inglesa, um profeta é também um profetizador, aquele que replica, aquele que leva adiante a mensagem, aquele que fala a mensagem, ainda que originalmente foi entregue a um outro profeta, como disse Oséias no início aqui do nosso vídeo. Mas, então, a perseguição e os açoites, muitas das vezes, são provenientes dos púlpitos, dos microfones. Mas, vamos adiante. Eu li São Mateus capítulo 23, verso 34, mas quero ler também o verso 37.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Acabei lendo São Mateus 23, versos 34, 37 e 38. Então, quantas vezes Jesus quis ajuntar Jerusalém, né, os seus filhos, como a galinha ajunta os pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Hoje, essa cena se repete. Não vou dizer nome, mas dá vontade de dizer nomes de cidades, nomes de mesmo grupos de confissões religiosas, mas não vou dizer por apenas questões éticas. Mas quantas vezes segmentos religiosos, cidades, igrejas, templos que você ajudou a construir, que eu ajudei a construir, e levamos essa palavra, replicando essa palavra de Deus para as pessoas, e pessoas, igrejas, comunidades têm fechado as portas dos seus púlpitos para a mensagem verdadeira, têm fechado a madre espiritual para não receber a semente da palavra. É Jesus através de pessoas humildes, não eloquentes, tentando levar a palavra, tentando ajuntar os filhos de Deus, Jesus tentando ajuntar esses filhos, mas usando personagens humildes, simples, que foram e continuam sendo desprezados pelos incrédulos, é claro, mas aceitos por Deus. Vamos seguir adiante. Eu ainda tenho mais escrituras aqui, logo vamos caminhar para o nosso encerramento. Nós lemos em São Mateus, mas eu quero ler com você em João capítulo 14, versos 4, 5 e 6. Está logo aqui adiante, essa escritura, ou essa sequência de escrituras. Quero tomar isso aqui com você, ó, porque nós vamos finalizar daqui a pouco sobre caminho. E vou ler um parágrafo da mensagem aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Então, nesse assunto de caminho, quero que você pense que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, ele se mostrou sendo o caminho. E olha o que Jesus disse aqui, olha a didática, a maneira de conduzir o ensinamento que Jesus traz aqui em João 14. Disse-lhe Jesus, creio que já mencionei os versículos, né? Versos 4, 5 e 6. Jesus diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Verso 6 agora. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que Jesus disse: ninguém vem, mostrando para si, mostrando que o Pai estava dentro de Jesus. Ninguém vem. Caso contrário, Jesus teria dito: ninguém vai ao Pai, se o Pai estivesse fora de Jesus. Mas o verbo aqui está conjugado: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Certo? E Jesus então diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? O Senhor Jesus Cristo. E quando eu ler o parágrafo, você vai ver que o profeta enviado de Deus para esta era, ele tem a humildade dos profetas de Deus, de não puxar a honra para si. Lembrem São Mateus 10, 41, onde diz que aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, é porque você não deve atirar alto, nem atirar baixo demais, você não deve errar o alvo, em outras palavras. Você não deve colocar um profeta na posição de Deus. Um profeta não é Deus. Mas você também não deve subestimar um profeta de Deus e pensar que ele é um ninguém, porque não é um ninguém. Ele é uma peça usada por Deus e uma peça de precisão, com medidas milimétricas de precisão, porque o calibre isso é tudo calibrado pela palavra e pela vontade de Deus. Então, você deve aceitar um profeta em qualidade de profeta. Se você colocar um profeta na qualidade de Deus, acima ou na posição indevida, você estará com certeza errando o alvo. Mas, tá, já comentei o suficiente sobre esse assunto. Muito bem, então aguarde a leitura que farei daqui a pouquinho no parágrafo. É que eu ainda tenho algumas escrituras, como por exemplo em Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11,
eu tenho algo aqui que eu quero ler com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Sabe por que estou lendo isso aqui? O Espírito Santo me levou. O Espírito Santo, em outras palavras, está me deixando, mexendo comigo e me quebrando para lá e para cá. Eu não tenho como, eu não tenho paz, na verdade, se eu não fizer isso. Por quê? Porque é parte da missão. Jesus me tirou por detrás de assuntos que poderiam ser vistos como grandes assuntos perante os homens. Mas ele me colocou aqui para fazer esse trabalho que está sendo feito agora. Eu tenho o meu trabalho cotidiano, eu posso mostrar as minhas mãos, como o apóstolo Paulo mostrou, falou, para me sustentar, estas mãos trabalharam. Paulo falou no pretérito, no passado, mas eu posso dizer, essas mãos trabalham, e muito, quase 50 horas por semana, trabalhando arduamente, dormindo tarde, acordando muito cedo, para conseguir conciliar e não ser pesado a ninguém. Mas vamos adiante aqui. Então aqui em Atos capítulo 11, é para você ver, eu vou ler o verso 27, para você ver que Deus tem profetas no Novo Testamento, porque em Lucas 16, disse que a lei e os profetas duraram até João, mas também diz que desde então é anunciado o reino de Deus, todo homem emprega força para entrar nele e assim por diante. Então, nesse tempo da graça, nessa dispensação do Novo Testamento, que ainda não fechou, está fechando com a partida da igreja eleita, da igreja noiva, no arrebatamento, então fecha-se a oportunidade para os gentios. E aí então o evangelho volta automaticamente para o povo judeu, e Deus estará tratando com eles através de Moisés, de Elias, e haverá sim uma vinda para o Filho do Homem, e o profeta Elias estará vindo ali pela 5ª vez. Lembra, é um cenário exclusivo para os judeus e não para nós gentios. Por isso essa pressa, essa diligência na qual estou aqui agora, tentando mostrar isso aqui e ter a certeza de que tudo aquilo que o Espírito Santo me entregou, eu devo entregar para vocês, ainda que de forma sucinta, resumida, rápida, mas que você vai destrinchando isso e vai se alimentando das porções que estão sendo aqui distribuídas. Atos capítulo 11, verso 27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Muito bem, Atos capítulo 11, Novo Testamento. Naqueles dias do Novo Testamento, desceram profetas, então tinham profetas depois de João? Aqui diz que sim, de Jerusalém para Antioquia. Vamos ler mais, para confirmar mais isso aqui? Atos 13 também. Atos 13, verso 1 diz assim, na igreja que estava em Antioquia, aquela mesma igreja que já foi mencionada agora, havia alguns profetas e doutores, a saber, aos nomes de alguns aqui, vou contar até no dedo aqui, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha, consegui 5 profetas aqui, em Atos 13, verso 1. Então, isso deve ajudar muito a sua fé. Se você já tem a tendência, a predestinação, como semente eleita, escolhida por Deus, para receber a palavra de Deus e selá-la com um amém, você não consegue segurar o seu amém exatamente aqui. Bem, Atos 13, 1 foi lido. Atos 15 ainda. Brevemente estarei encerrando, tá? Aguarde dentro de poucos instantes. Atos 15, verso 32, aqui diz assim. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Judas e Silas, que também eram profetas. Não justifica-se aqui ter a palavra também, se apenas Judas e Silas fossem profetas. Então também, porque haviam outros, inclusive eu li os nomes de 5 deles para você agora há pouco. Isso, Atos 15, 32 foi lido agora. Muito bem, preciosos. Agora então vamos, eu creio que vou ler agora a última escritura, Apocalipse 10, verso 7, e aí vou ler o parágrafo da mensagem, é um curto parágrafo. Na verdade o destaque está apenas na parte B, ou seja, na segunda parte do parágrafo, mas eu vou ler na íntegra, né, o parágrafo 146, daqui a pouquinho. Mas Apocalipse 10, verso 7 diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, veja bem, estamos
em plena época de cumprimento destas escrituras. E eu sei que muitas outras escrituras poderiam ser lidas, comentadas, e isso aqui poderia dar-nos um momento de um sermão longo, bem detalhado, mas não é pelo muito falar. Eu creio que estou satisfeito em entregar aquilo que Deus entregou para mim, e eu não quero guardar isso comigo ou apenas para mim. Se Deus escolheu você para ser participante do corpo dele, consequentemente do arrebatamento da igreja noiva, então você recebe este assunto também. Bom, a mensagem é essa, tá? O sermão do profeta, transcrito, né? Transcrito para o livrete, foi gravado originalmente em fita magnética, e quero parabenizar e pedir que Deus continue abençoando os trabalhos árduos de nossos irmãos que traduzem, imprimem, distribuem a palavra de Deus. E se você muitas vezes não pode ler, mas você ouve a leitura e ouça os áudios. Isso está disponibilizado em áudios, MP3 e assim sucessivamente, de forma gratuita. Vamos ler aqui então, parágrafo 146, sermão Aceitando o Caminho Provido por Deus para o Tempo do Fim. Foi pregado no ano de 1963, terça-feira, 15 de janeiro de 1963, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Muito bem, eu vou te trazer a frase em destaque aqui. Não creiam que sou ele, mas creiam que ele me enviou, e estou aqui para manifestá-lo. Quem é esse? A interface, ou a interface, como você queira dizer. A peça, o corpo físico usado por Deus, o corpo profético, para manifestar a obra de Deus perante os homens. Deixa eu ler na íntegra agora. Se você crê de todo o coração, eu lhe peço para orar e dizer: Senhor Jesus, em seu coração, deixe-me tocar em teu manto. Em seu coração, né? Dizer no seu coração. Deixe-me tocar em teu manto. E como vou saber que tu ainda és o mesmo sumo sacerdote? Fale comigo através dos lábios do irmão Brana. E se ele me tem dito a verdade, eu creio que ele disse: não deixem de mencionar isso em sua oração, porque ele me disse: se você fizer com que as pessoas creiam em você, essa é a única reticências. Ele não pôde fazer muitas obras poderosas porque não creram nele. Não creiam que sou ele, mas creiam que ele me enviou. Repito, não creiam que sou ele. O profeta está dizendo, não creiam que William Branham é o Senhor Jesus Cristo. Não creiam que sou ele, mas creiam que ele me enviou. E estou aqui para manifestá-lo. Ele provou que ele era. Que Deus me ajude a provar que ele se levantou dentre os mortos, o Messias, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mensagem já citada, parágrafo 146. Que Deus abençoe a sua gloriosa palavra. E selando aqui com esse parágrafo, eu tenho uma série de parágrafos que eu poderia trazer e ler aqui, mas tomaríamos muito tempo, mas que você faça isso por si mesmo. E que Deus te abençoe grandemente. E se você tiver que se posicionar no corpo de Cristo, você estará se posicionando mediante a exposição da palavra de Deus, recebendo-a, crendo nela e confessando-a diante do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.